Fala galera, como é que vocês estão? Para esse dia dos namorados, vocês estão com o coração mais acelerado ou vocês estão com o coração mais desanimado? Vou conversar com vocês rapidinho aqui sobre o ciclo cardíaco, né? Depois que a gente já viu toda a anatomia dele, toda a inervação e tudo mais. Vamos falar basicamente da sístole e diástole, né? Porque a gente sabe, o ciclo cardíaco basicamente vai ser um conjunto de eventos que eles vão se repetindo indefinidamente, né? Tanto que a gente vai estudar, então, um batimento cardíaco, a gente vai focar nele a fundo, e aí esse batimento ele vai sempre se repetindo. E aí a gente vai focar em duas etapas, a gente tem a sístole e a diástole. A sístole vai ser a contração, que vai jogar o sangue do coração para o corpo, e a diástole que vai ser o enchimento, principalmente dos ventrículos, tá? Então eu vou falar com vocês sobre a diástole, e o Matheus depois continua com a sístole e as correlações clínicas. Bom, como de tudo, todo movimento que a gente tem no nosso corpo tem um movimento antagônico. Então, quando a gente, por exemplo, estende o braço, a gente contrai o braço. Quando a gente estende a perna, a gente tem a contração da perna. No músculo cardíaco, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter a contração do músculo cardíaco e o seu relaxamento. Tá? Vão ser esse movimento antagônico que vai dar a nossa sístole e a nossa diástole ventricular. Perfeito? Então, a gente vai partir... Como que a gente vai jogar sangue? Então a gente vai primeiro ver como que a gente vai encher o coração de sangue para depois jogar ele para fora do corpo, né? Então a gente vai começar pela diástole. Pode passar, fazendo favor. Então depois que o sangue é jogado para fora do corpo, todas as válvulas estão fechadas, tá? Por quê? A válvula atrioventricular ela vai estar fechada por conta de pressão. Tá? A pressão é tão forte nos ventrículos que ela fecha as válvulas atrioventriculares no momento, e na volta, depois que o sangue sai, como a pressão dentro do ventrículo ainda é maior que a pressão nos átrios, a válvula continua fechada. A pressão na aorta, ela vai ser maior que nos ventrículos, depois que esses se esvaziam. Então as válvulas, a válvula aorta e a válvula pulmonar vão estar fechadas. Então no começo da diástole, todas as válvulas estão fechadas, perfeito? A diástole, a gente vai dividir ela em 4 fases, tá? Que são o relaxamento isovolumétrico, o enchimento ventricular rápido, o enchimento ventricular lento e a contração atrial. No relaxamento isovolumétrico, o que vai acontecer? Como eu falei, os ventrículos eles vão estar relaxando a sua musculatura, eles vão dilatar sua cavidade. Aqui tem uma grande importância das cordas tendíneas e dos músculos papilares que a gente viu, que eles vão manter as válvulas todas fechadas no lugar que elas precisam ficar. Perfeito? Então, como eu falei, a pressão dentro dos ventrículos, ela vai ser menor que nas artérias pulmonares e na aorta, e vai ser maior que nos átrios, e é isso que vai fazer com que todas as válvulas estejam fechadas. Por isso que o ventrículo ele consegue retomar a sua posição original, como a gente está vendo ali no GIF, tá? Sem ter nenhuma alteração nas válvulas. Perfeito? A pressão no ventrículo ela vai chegar a níveis muito baixos. Vocês vão ver depois com o Matheus, no diagrama de Wigger, né, que ele chega na faixa dos 5 milímetros de mercúrio, que é mais ou menos a pressão dos átrios, tá? Que aí vai ser quando a gente vai mudar de fase. Então, no relaxamento isovolumétrico, a gente tem isso. Os ventrículos se contraem e eles vão retomar a sua posição original sem aumentar o volume dele, tá? No eletrocardiograma, essa fase, basicamente, ela caracteriza o final da onda T. Alguns eles falam que não é totalmente isovolumétrico. Tá? Por quê? Eles falam que a diminuição da pressão no ventrículo é muito mais rápido que na artéria. Tá? Com isso, o que acontece? Um pouco de sangue que estava nos folhetos das válvulas da artéria acabam refluindo. Tá? Então, alguns diagramas vocês veem que tem um aumento mínimo de volume, alguns não. Tá? Só estou explicando que às vezes, dependendo da literatura que vocês pegarem, vocês vão ver essa diferença. Perfeito? Vamos falar um pouquinho do enchimento ventricular rápido. O que acontece? Então o ventrículo estava relaxando e a pressão estava caindo. Vamos lembrar um pouquinho de física, né? Quem que não está com saudade da física, no ensino médio, aquelas aulas de ótica? Ninguém. Mas então, vocês lembram de toda aquela questão de pressão por volume e tudo mais. Então, enquanto o ventrículo estava relaxando, o sangue continuou correndo no corpo. E com isso ele começou a chegar nos átrios. Vamos pensar o seguinte... Vamos pensar numa garrafinha de corote, entendeu? Porque hoje era para estar acontecendo CIA, aquele gatilho, né? Vamos só pensar, porque está todo mundo em isolamento. É mais fácil você amassar uma garrafinha de corote quando ela está vazia ou quando ela está cheia. Obviamente ela é quando está vazia, porque o líquido ali dentro está causando uma pressão na parede da garrafinha.
Vai ser a mesma coisa nos átrios. Então, o sangue que está ali, nos átrios chegando, vai começar a fazer uma pressão ali. Quando a pressão do ventrículo baixa, ela abaixa além dos 5 milímetros de mercúrio, e essa pressão nos átrios, por causa do sangue, está chegando, as válvulas atrioventriculares vão abrir e o sangue vai fluir dos átrios para o ventrículo. Perfeito? O que vai acontecer? Nessa fase, o sangue, quando ele bate nas paredes dos átrios, o sangue, quando ele bate nas paredes dos ventrículos, ele vai fazer uma reverberação, tá? Essa reverberação que a gente chama de B3, que na ausculta cardíaca é um dos ruídos cardíacos, né? O terceiro ruído cardíaco, perfeito? E como o sangue não é um fluido tão denso, ele, quando abre as válvulas, ele flui de uma maneira rápida, por isso que nesse momento a gente chama de enchimento ventricular rápido, perfeito? Mais ou menos aí uns 70% do sangue que vai para os ventrículos vai nesse momento agora. Perfeito? Então, beleza. Então, até aqui, o ventrículo relaxou, voltou para sua conformação original. O átrio encheu de sangue, aumentou a pressão, jogou o sangue para dentro dos ventrículos de forma passiva. Tá? Até agora, ele só teve movimentos de pressão e volume. Tá? Não teve nenhuma contração nem nada. Beleza. Aí a gente vai entrar numa fase que a gente chama agora de enchimento lento ventricular ou diástase. O que vai acontecer? O sangue saiu do átrio e foi para o ventrículo. Então a pressão do átrio começou a diminuir e a pressão do ventrículo começou a aumentar. Então a diferença de pressão entre os dois lugares diminuiu, certo? Então o que acontece? Como o gradiente de pressão está menor, a velocidade do fluxo também fica menor. Estão me acompanhando? Então, com isso, o fluxo começa a ir mais devagar, quase parando. Tá? Então, assim, a tendência das válvulas até se fecharem, porque o fluxo está muito devagar. Essa desaceleração vai acontecer por causa do gradiente de pressão, que vai diminuir. Tá? E é essa desaceleração que faz caracterizar esse enchimento ventricular lento que a gente fala. Perfeito? Bom, tá, só que o fluxo está quase parando, mas ainda tem sangue no átrio. A gente precisa fazer uma coisa para jogar o sangue do átrio para o ventrículo mandar a máxima quantidade de sangue possível para compensar o batimento. Então a gente vai ter a contração atrial. O que é isso? O átrio então ele vai contrair para esvaziar esse compartimento, essa câmara, jogando o sangue para o ventrículo, tá? Para chegar no 100% de sangue no ventrículo. Então o que acontece? A gente vai ter as sístoles, né, a contração desses dois átrios que vão jogar o sangue para o ventrículo. Perfeito? Nessa contração, o que vai acontecer? Vai ter um aumento na pressão, tanto dos átrios quanto dos ventrículos. É um pequeno pico. Vocês vão observar lá no diagrama de Wigger. Tem um pequeno pico na contração atrial da pressão, que é devido a isso. Então, a contração atrial que vai jogar o sangue para dentro do ventrículo. Quando a gente tem algum problema na complacência do ventrículo, complacência é um conceito bem chato, tá? O que é complacência? Complacência basicamente é uma característica de órgãos ocos, ou ocos, eu não sei qual é a diferença, mas em órgãos ocos, no geral, de retomar sua posição original, tá? Depois de eles sofrerem alguma mudança em relação à pressão e volume, tá? Então, complacência é isso. Então, o pulmão tem sua complacência, o coração, os ventrículos, as câmaras têm sua complacência. Tá? Então, alguns ventrículos que têm um problema nessa complacência, quando ocorre a contração atrial, o sangue que bate faz reverberar um barulho nas paredes. E bate o sangue, o sangue com as paredes do ventrículo, não é muito bem definido ainda, que gera a quarta bolha, que é uma outra característica na ausculta cardíaca. Tá? Bom, perfeito. Então, o que acontece? Depois que chega 100% do sangue nos ventrículos, como a pressão no ventrículo fica muito alta, tem uma tendência de querer voltar para os átrios, que agora a pressão está menor. Só que as válvulas vão automaticamente fechar. No que elas fecham, o sangue bate. Eles batem e formam uma primeira bolha cardíaca, que é o tum da ausculta cardíaca. Tá? E aí, nesse momento daqui para frente, vocês vão ver como que se dá a sístole, porque aqui a gente termina de ácido ventricular. Só um comentário que vale ressaltar, que os eventos que acontecem no lado esquerdo e direito do coração não são 100% sincronizados, né? Então, o do lado direito do coração costuma ocorrer um pouquinho depois, por conta da pressão ser um pouco mais baixa. Então, a velocidade com que as coisas acontecem são um pouco menores, tá? Com isso, eu me despeço, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para o nosso excelentíssimo Matheus.